Vamos lá, abram a Bíblia de vocês, a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, 2. Amém? Querido Deus, essa noite o Senhor possa falar conosco através do estudo da Tua Palavra, como o Senhor acabou de falar através das canções que aqui foram entoadas. Queremos Te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Queremos Te pedir que o Senhor guie os nossos passos e que o Senhor possa aceitar, ó Pai, a nossa adoração essa noite. Não porque haja méritos ou merecimento no homem, mas a nação do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que derramou Seu sangue precioso por cada um de nós. E no nome dEle que nós Te oramos, já agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos, diz assim, ó. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém? Deus, ele chama o povo a ser santo e não é de hoje. A conversa de Moisés com o povo era uma só. Moisés estava sendo um instrumento de Deus para levar essa mensagem para os filhos de Israel, que eles deveriam ser o quê? Santo. E o que é ser santo? O que é ser santo? Santo não é como nós aprendemos quando éramos crianças, para não colocar nome de denominação. Santo não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos, mas a Bíblia diz que santo significa afastado, uma pessoa que se afastou e que se consagrou ao serviço de quem? De Deus. A sua casa, o seu lar tem que ser um lar santo, tem que ser um lar consagrado para que ali haja paz. Ontem à tarde, nós estávamos aqui, o Joaquim, a sua esposa, a sua filhinha, o João ia e vinha, e algumas crianças que achavam que ia ter doce. E nós estávamos estudando sobre ele montar um sermão. E um fato curioso que existiu ali, na conversa, foi um pouco da história de Jó. De tudo que ele enfrentou. Mas tem um texto que fala assim, que Satanás, quando foi argumentar com Deus, Satanás falou assim: o Senhor colocou uma cerca. Então, se ele argumentou que Deus colocou uma cerca sobre a propriedade de Jó, sobre a família de Jó, sobre a casa de Jó, isso significa o quê? Ele era santo, que ele tinha proteção. E tem uma outra coisa a mais. Veja só. O gado está andando no curral. Não está andando no curral o gado? Quando chega na seca, o que o gado faz? Por quê? Ele tem força para passar além? Tem força para passar além se ele quisesse? Mas por que ele não vai? Entendeu aqui? Tá entendendo aqui? Deus colocou uma cerca. E o diabo viu a cerca. Mas ele não só viu, mas ele tentou ultrapassar a cerca. E o que aconteceu? Ele não conseguiu. Então, quando ele está reclamando no céu, ele está dizendo: o Senhor colocou uma cerca na propriedade dele. Eu tentei entrar e o Senhor não deixou. Deixa eu tentar? Deixa eu entrar? Essa noite, o Espírito Santo fala aos nossos corações para que cada membro dessa igreja, dos mais jovens aos mais velhos, que cada um aqui venha se consagrar a Deus, porque a sua consagração não é uma bênção exclusiva para você, mas é para o seu filho, é para sua filha, é para o seu esposo, é para sua esposa, é para sua casa.
é para os seus relacionamentos de amizade, é para o seu trabalho. Quer dizer que quando nós caminhamos como Deus deseja, o que acontece? Nós recebemos uma bênção especial. A lição de hoje, se você estudou, não sei, a lição diz que quando Deus mandou invadir a história de Canaã e mandou destruir o mal que ali estava, o que Deus mais pediu aos israelitas era que eles não copiassem o estilo de vida daquele povo. Mas quando nós olhamos para a nossa igreja, quando nós olhamos para a nossa geração hoje, o que nós mais conseguimos enxergar e ver são os nossos filhos, os nossos amigos querendo copiar o estilo de vida das pessoas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, se Deus disse para os israelitas: olha, vocês precisam tomar posse daquela terra, mas para isso, por favor, não copie o estilo de vida, porque foi isso que levou Deus a destruir aquelas pessoas. E a lição de moral para a gente hoje: você quer entrar na Canaã Celestial? Amém? Você quer entrar? Não copie o estilo de vida das pessoas desse mundo. Não procure a glória desse mundo, porque a glória desse mundo ela é passageira, mas a glória de Cristo ela permanece eternamente. Olha o que está escrito aqui, ó, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vejam se vocês conseguem entender algo parecido daquilo que a gente acabou de ler em Levítico. Olha o que diz aqui, ó. Porque está escrito, ou melhor, porque escrito está: sede santos, porque eu sou. Quem está falando aqui? Deus. Quem foi o agente de Deus para escrever a Bíblia? Quem foi? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo está inspirando, está iluminando Pedro para que o povo não esquecesse daquilo que Deus falou para Moisés lá atrás. Vocês precisam ser santos. Por quê? Aí Deus diz: porque eu sou santo. Porque eu sou afastado. Porque eu não tenho prazer no mal, na maldade, na corrupção, nessas mazelas que acontecem no nosso mundo. Eu comentava com um rapaz hoje sobre as músicas, né? As músicas que está sendo tocadas nessa geração são deploráveis. São de baixo escalão, são pornográficas. Porque nunca esqueça a oração que a gente teve aqui. O ouro, a prata, o bronze, o ferro são valores que vão diminuindo com o passar do tempo. É uma geração pior do que a outra. Irmãos, música secular você pode ouvir, dependendo da letra da música. Tem problema? Agora, irmãos, se mesmo sendo uma música popular, se ela se aproxima das coisas santas, das coisas agradáveis de Deus, não existe mal. Mas naquilo que exalta a pornografia, a sexualidade, a luxúria, aquilo que Deus abomina, isso é terrível. Exatamente. Isso. Você percebeu que quando nós ouvimos uma música, nós lembramos do nosso passado e onde nós estávamos no passado? Olha o que está escrito aqui, ó. A santificação não é a obra de um momento, de uma hora ou de um dia, mas de uma vida toda. Não se realiza por um impulso feliz, mas pela morte constante do próprio eu e pela obediência contínua à vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, página 560. Irmãos, quantas pessoas sentiram uma realização por causa de um impulso feliz?
Sabe qual é o grande problema dos evangelismos? Eles são, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas é porque naquele momento muitas pessoas tomam decisão apenas pela emoção. E isso é algo a ser o quê? Pensado. Porque quando uma pessoa toma uma decisão por uma emoção, as emoções elas são o quê? Transitórias. As emoções elas são passageiras. Quantas pessoas se apaixonaram, tiveram um relacionamento e depois foi embora? Porque são sentimentos transitórios. E nisso, qual é a nossa função aqui? Mesmo que uma pessoa aceite Jesus, por um momento, nós temos que continuar ali, o quê? Colocando lenha onde? Na fogueira. Nós temos que continuar o processo de discipulado. E o discipulado não é apenas a Bíblia, irmãos. O discipulado é a casa do irmão está caindo, vamos ajudá-lo. O gás do irmão acabou, vamos comprar o gás dele. Olha, ele está sem feira, a despensa dele está vazia, vamos ajudá-lo. Discipulado é isso. Ele não tem roupa, meu Deus. Ele vem para a igreja com a mesma roupa. Será que a gente não consegue enxergar isso? Vamos ajudá-lo. Então, discipulado é um acompanhamento mais do que um estudo bíblico, mas é um acompanhamento do que familiar, de amizade. Cria o que? Raízes. Deus nos chama essa noite para que você e eu sejamos o quê? Santo. O sol nasce para todos. Ele se põe para todos. A chuva quando cai é para todos. E que essa noite, que a nossa vida seja uma bênção, não somente para nós, mas para todos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração.